Bom dia, meus irmãos, né? Graça e paz a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Mais uma vez, né? Eu venho por meio deste canal tá falando, né, da palavra do Senhor para vocês, né? Ensinando a vocês a palavra do Senhor. Amém? Hoje tá aqui, né? Eu tô aqui com duas Bíblias, né? Talvez você que me assiste, né, mas essa é a Bíblia, né? Evangélica de João Ferreira de Almeida, atualizada e corrigida. E essa é uma Bíblia católica, né? Da editora de Maria, certo? Por que eu leio mais nessa? Porque as letras são grandes, são mais fáceis de visualizar, digamos assim, né? E essa daqui, as letrinhas muito pequenininhas e às vezes embaraça as vistas da gente, né? Minhas vistas já estavam meio cansadas de tanto ler, né? Mas hoje eu vou tentar, né? Hoje eu vou estar lendo na Bíblia Católica. Essa Bíblia eu ganhei na Igreja Católica há 10 anos atrás. Eu ganhei essa Bíblia e foi através dela, né, que também Deus falou comigo, né? Então, hoje nós vamos ler, né, essa Bíblia Católica hoje. E a palavra de Deus está em Colossenses, Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o 29, tá? Eu vou ler para você, né, a palavra de Deus de uma maneira que você entenda. Então, esse é o intuito de ler a palavra e você entender, certo? Então, você tem que entender o que o padre está lendo, o que o pastor está lendo, o que o pastor está dizendo, o padre, seja lá quem for que anunciar esta palavra, você tem que entender, tem que ser explicada. Essa palavra tem que entrar dentro de você, para que você não venha fazer conforme a palavra diz para você não fazer, para você não ser enganado, digamos assim. Amém? Então, eu vou ler a palavra, vou explicar para você e no final eu vou estar orando para você. Vou estar orando para você que está enfermo, você que está doente, está sentindo dor aí. Então, eu vou estar orando para você. Então, creia, rapaz. Acredite, faça um desafio, Senhor. Se o baiano, o pastor ali que eu estou ouvindo, você está falando a verdade, eu quero que o Senhor me mostre. Então, faça um desafio. Esse aqui é o intuito meu, é de fazer com que Deus se manifeste para você. Como? Através de uma cura, de uma libertação. Foi assim que Deus se manifestou para mim. Se Ele não tivesse mostrado para mim que Ele vive, que Ele atua no meio de nós, como que eu ia crer? Como que eu ia me converter a essa palavra? Então muitos de vocês até hoje não se converteu ainda a esta palavra porque ainda Deus não se manifestou para você. Certo? Então, vamos continuar. Vamos lá. A palavra está lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 29. Diz assim, ó. Vou mostrar para você. Ó, vou pegar bem mais próximo aqui, como a letra é pequena, então, para mim poder visualizar legal. Diz assim, ó. Ele quem? Jesus, certo? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, Jesus, é a imagem
do Deus invisível, ou seja, do Deus que criou os céus e a terra. Jesus Cristo, ele é a imagem. O que é a imagem? Vamos supor, eu conheço o meu amigo, o meu irmão Josimar. Ele tem um filho que é a imagem dele. Se você olhando para o filho dele, você está olhando para ele. Certo? Então, aqui quer dizer o quê? A imagem do Deus invisível, ou seja, a cópia perfeita de Deus. Traduzindo para você, certo? Jesus é a cópia perfeita de Deus, como filho dele. Ponto. Continuando, para não ficar muito longo o vídeo. Nele quem? Em Jesus, foram criados todas as coisas. Em Jesus Cristo foi criada todas as coisas. No céu e na terra, as criaturas, ou seja, tudo que foi criado por Deus nos céus e na terra, as criaturas visíveis, a que você vê, e as que você não vê, as invisíveis. Tronos, dominações, principado, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Isso quer dizer o quê? Que tudo que foi feito no céu, na terra, seja anjo, seja tudo que for que Deus criou, foi feito por intermédio de Jesus Cristo. E também tudo que foi feito para ele. Deus fez para ele, para Jesus. Diz a palavra de Deus. Continuando. Ele quem? Jesus, existe antes de todas as coisas. Ou seja, antes de o mundo ser mundo, de Deus criar o homem e a mulher lá no jardim do Éden, Jesus Cristo já existia, já estava ali, lado a lado com o Pai. Certo? É isso que eu quero que você entenda. Continuando, ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele, ou seja, foi feita nele. Tudo, seja eu, seja você, tudo que foi feito, foi feita nele, por ele. Continuando, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, ele é quem comanda a igreja. Ele é a cabeça da igreja. É ele quem comanda a igreja. Não é o pastor, não é o padre, não é o apóstolo. Não. Esquece. Quem comanda a igreja é Jesus Cristo. Então, se não for Jesus que está ali comandando a tua igreja, então fica atento. Fica atento. Continuando. Ele é o princípio, o primogênito, o primogênito, dentre os mortos, e por isso, tem o primeiro lugar em todas as coisas. Vocês estão vendo? Por isso que eu sempre falo de Jesus. Eu anuncio Jesus para você. Porque eu quero que você coloque ele exatamente conforme está escrito aqui, em primeiro lugar da tua vida, no teu coração. E esse é o intuito de estar falando, ensinando a palavra para você. Para que ninguém venha ensinar você a colocar outras pessoas no lugar dele, em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus diz aqui que ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. É isso que eu quero que vocês entendam. Continuando. Porque ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, ou seja, todo o poder. Por que ele tem um primeiro lugar?
sobre todas as coisas, porque Deus escolheu ele e colocou nele toda a autoridade que existe nos céus e na terra está em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que é o nome que é acima de todos os nomes. É acima de todos os nomes. Jesus, o nome de Jesus é o nome que é acima de todos os nomes. Por quê? Porque Deus colocou nele todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, está em tuas mãos, filho, o poder. Certo? Então, se você precisa de uma cura, está em Jesus. Se você precisa de uma libertação, está em Jesus. Uma bênção financeira, está em Jesus. É só você pedir para ele e se tornar amigo dele. Continuando, ó. Porque aprove a Deus achou lícito, necessário, ou, como dizer assim, tocou no coração dele e Deus colocou nele todo o poder. Certo? Nos céus e na terra está em Cristo. Continuando. E por seu intermédio, ou seja, pelo intermédio de Cristo, reconciliar consigo, ou seja, com Deus, todas as criaturas. Então, Deus colocou em Cristo todo o poder e pelo intermédio de Cristo foi reconciliar toda a criatura. Por que reconciliar a criatura com Deus? Porque Deus tinha Deus, quando fez o homem, né? Ele colocou o homem para cuidar das coisas dele, no jardim. E o homem desobedeceu a Deus. E quando o homem desobedeceu a Deus, o homem se tornou para Deus inimigo. Então Cristo veio reconciliar, ou seja, tornar eu, você, toda a humanidade exatamente conforme Deus criou o homem, a imagem e a semelhança dele, e colocou ali no jardim para cuidar das coisas dele. Então Cristo veio nos tornar nós a imagem e a semelhança de Deus de novo. A obediência a estas palavras nos torna nós santo, puro, como foi Adão lá no princípio. Lá no princípio. Continuando, para que você venha entender, ó. Reconciliar toda criatura por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz restabeleceu a paz a todos quanto existe na terra e nos céus. Está vendo? Por intermédio de Cristo, Deus estabeleceu a paz. Então, se nós não estivermos colocando Cristo em primeiro lugar, Ele, que tem todo o poder, certo? Não tem como chegarmos à paz com Deus. Não. Porque Deus deixou escrito aqui. E o que está escrito se cumpre. É a palavra de Deus. Certo? Continuando, ó. 21. Há bem pouco tempo, né? Existe sobre os céus da terra há bem pouco tempo, sendo vós, né, eu, você, errante ou alheios a Deus. Nós éramos objeto da ira de Deus. Nós que não obedecia essa palavra. Então você que não obedece essa palavra, tome muito cuidado. Muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que nós somos, se não obedecermos isso aqui, nós estamos debaixo da ira dele. Nós somos errantes aos olhos dele. Continuando, ó. E inimigo, tá vendo? Pelos vossos pensamentos e obras má. Então, se nós não cumprirmos, não andarmos com essas palavras, nós somos inimigos de Deus. Inimigo.
Então procure, rapaz, a ouvir, a praticar essas palavras. Deixa de ouvir, dar ouvido aos homens e passa a ouvir essas palavras. Leia a Bíblia, procura de Deus. Senhor, eu quero, me mostra, me fala comigo, eu preciso conhecer a Ti. Porque uma coisa é você ouvir falar de Jesus, você ouvir falar de Jesus, em todo canto que você for, você ouve falar de Jesus. Agora, você conhecer a Ele é totalmente diferente. Talvez vocês conheçam pessoas que devem falar de mim coisas boas e também pode falar coisas ruins. Mas uma coisa é você ouvir falar de mim. Outra coisa é você me conhecer. Então passe a conhecer a Deus. Conheça Jesus. Para você conhecer a Deus, você tem que conhecer o Filho dele. Continuando. Versículo, deixa eu ver, que a letra aqui é muito pequenininha, às vezes me atrapalha. Pela morte, cadê? 22. Eis que pensamentos, né? E obras má, né? Eis que agora ele vos reconciliou pela morte do seu corpo humano. Então, Deus nos reconciliou com ele através de Cristo, pela morte de Cristo, pelo corpo de Cristo humano, o corpo que ele veio à semelhança nossa. Através da morte dele, Deus nos reconciliou. Ou seja, aqueles o qual ouve essa palavra. Certo? Continuando. Para que vos possais, ou seja, eu, você, possais apresentar, ou seja, comparecer, né? Santo, imaculado, ou seja, irrepreensível, sem nenhum pecado, aos olhos de Deus. Aos olhos do Pai, quer dizer, aos olhos de Deus. Então, para eu ou você aparecermos santo, sem pecado aos olhos de Deus, temos que estar dentro dessa palavra. Continuando. Para isso é necessário, para que isso aconteça, é necessário que permaneça, para que eu e você compareçamos puro, santo, imaculado, sem nenhum pecado diante de Deus. É necessário que eu e você permaneça fundado, ou seja, firme, sem dividir, sem pular, né? Firme na fé, ou seja, inabalável, na esperança do evangelho que ouvistes. Olha o que Deus diz. É preciso que eu e você permaneça firme, inabalável, no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Não podemos desviar nossa mente, nossos pensamentos, para aqueles o qual, seja lá quem for, estiver mandando ou ensinando nós fazer. Nosso foco, nosso pensamento tem que estar focado em Cristo. Só nele. Ele é o primogênito. Ele é a excelência. Ou seja, hoje nós estamos sendo guiados por um presidente. Certo? Então, o presidente é que governa esta nação. Certo? Então, Cristo é quem governa. Ele tem o poder, a autoridade sobre todos, toda a carne, todo ser humano, tudo. Ele tem o poder. Certo? É isso que eu quero que você entenda e foque. O qual você necessitar de, seja lá de qual for,
Ele tem para te ajudar, certo? Continuando, o evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura. O evangelho está sendo pregado aí a toda criatura, todo mundo está falando de Jesus, mas o povo não quer dar ouvido. Aí, ó, que há debaixo do céu. O evangelho foi pregado a todos que há aqui na terra, e do qual eu, Paulo, olha o que Paulo diz, do qual, o evangelho do qual eu, Paulo está dizendo, eu, Paulo, que escreveu esta palavra, fui constituído ministro. O que é um ministro? É aquele que ministra. Ou seja, Deus pegou Paulo, ó, do meio dos incrédulos, dos matadores que matavam o povo que adorava a Cristo, que falava de Cristo, pegou Paulo de lá e disse, agora Paulo, tu é meu ministro, eu te nomeei para tu anunciar a minha palavra para eles, certo? Paulo diz aqui, eu sou ministro. Continuando, no versículo 24, agora me alegro no sofrimento, suportando por vocês. Ou seja, São Paulo sofreu tanto por mim e por você para anunciar isso aqui que você não faz ideia. Que o que fala as tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Então Paulo sofreu muito por mim e por você. Ele está dizendo aqui, traduzindo para não ficar muito longo o vídeo. Ele sofreu tanto para que eu ou você se dedique a fazer o que está escrito aqui, a ponto de ele ser morto, certo? Continuando, dela foi constituído, ou seja, desta palavra, desse ministério que Deus chamou ele foi constituído, ou seja, foi colocado ministro, de novo ele falando, em virtude da missão que Deus me confiou de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Tu tá vendo? Continuando. Ministério ou seja, palavra, assunto este que esteve escondido, estava escondido desde a origem às gerações. Estava escondido isto que Paulo está anunciando e Cristo veio anunciar desde a origem da geração, da criação passada, mas que agora foi manifestada, ou seja, foi trazida aos seus santos. Então, esse ministério aqui só tem parte você, eu, que nos submeter a esta palavra, que nos colocarmos em primeiro lugar o primogênito de toda a criação, que é Jesus Cristo, e praticar isso aqui. Somos chamados diante de Deus Santo. Continuando. A este quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste ministério entre os gentios. Cristo em vocês. Cristo em vós quer dizer Cristo em eu, em você, em todos. Esperança da glória. Olha o que é a esperança de Deus. O foco de Deus é que Cristo, nos torne a imagem e a semelhança de Cristo.
Ele está dizendo, ó, Cristo em vocês. Ou seja, Deus olhar para mim, para você e ver o Filho dele. Ver nós a imagem e a semelhança do Filho dele. Para isso que eu falo para você, a obediência dessas palavras nos torna semelhante a Cristo. Continuando, ó. Cristo em vós, esperança da glória. A Ele é que anunciamos. Olha o que Paulo diz, a Cristo, ó, é a Ele que estou anunciando para você. Ou seja, eu estou anunciando e estou lhe pegando sua veia, o seu pé, rapaz. Estou admoestando você, ou a todos os homens, e instruindo-os em toda a sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, rapaz, aqui. Vocês estão me entendendo? Essa é a palavra que tem que ser ensinada para você. Você tem que entender isso. Esse é o foco de Deus. É o propósito de Cristo vir aqui. E o propósito de Paulo está anunciando está aqui. Eu vou reprisar essa palavra para que vocês vejam de ver, ó. A ele quem? A Cristo e a Deus é que anunciamos e admoestamos todos os homens e instruindo, ou seja, ensinando em toda a sabedoria de Deus. Paulo está aqui anunciando, ensinando para mim, para você, ó. Para quê? Para tornar, ou seja, fazer, tornar, quer dizer o quê? Fazer aquilo que ele já fez antes. Ou seja, para torná-los todo homem perfeito em Cristo. Então não adianta você procurar seguir outros caminhos, outras pessoas, aquilo que as pessoas, o padre, o pastor, o apóstolo, seja lá quem for, que esteja ensinando a você, se nós temos que fazer o que está escrito, sem acrescentar e sem diminuir, gente. Está aqui, ó. Temos que nos tornar perfeitos em Cristo. Em Cristo como? Nesta palavra. A obediência a essas palavras. Torna eu, você perfeito, puro, santo diante de Deus. Continuando, para terminar. Eis a finalidade. Ó, Paulo diz, agora, olha aí, ó, a finalidade de tudo isso que eu estou falando para você. Ó. A finalidade do meu trabalho. Isso aqui, ó, é a finalidade do meu trabalho. A razão porque luto, auxiliando por sua força, ou seja, pela força de Deus, que atue poderosamente, ou atua poderosamente em mim. É o que Paulo diz. Essa é a finalidade. E eu afirmo para você também, agora desta manhã que está me ouvindo, que vai me ouvir durante o dia. Esta é a finalidade de eu estar aqui falando da palavra de Deus para você, falando de Jesus para você, ensinando você a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Ele é o seu dono. É Ele que quer te levar para a casa dele. É Ele que quer te mostrar a glória, o poder, tudo que foi dado a Ele. Cabe a você agora a querer, porque Ele não lhe obriga. Não, Ele não lhe obriga a você. Você tem que querer.
Amém, meus irmãos? Então fica aí essa palavra para você. Peço perdão, né? Porque a letra aqui é muito pequenininha, para vocês verem, ó. Até difícil, né? Para poder ler. Por isso que eu leio mais nessa Bíblia aqui, ó, evangélica. Essa é atualizada e corrigida, porque as letras são gigantes, são maiores. Mas não tem diferença nenhuma de uma Bíblia para outra. Algumas palavras que mudam, mas tem o mesmo significado. Amém? Agora, você aí, que está aí me ouvindo, né, que aguardou a palavra para ouvir a oração. Você aí mesmo. Levanta a tua mão aí. Isso. Não tenha vergonha não, rapaz. Talvez você pode dizer assim, eu não sou um cristão, mas a bênção de Deus é para todos quanto crê nele. Então, seja lá você cristão, católico, seja lá você ateu, seja lá você quem for, que está passando por um sofrimento agora, por dor, seja lá qual for a tua enfermidade, ou seja a tua bênção financeira que você quer, faça exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Aponta a tua mão para mim. Aponte aí, pergunta para Deus se tudo isso aqui que eu falei para você é a pura verdade ou não. Pergunta para ele, faça a prova. Ele disse, faça a prova dos espíritos se são verdadeiros ou não. Então faça a prova, aponta a tua mão aqui agora. Isso. Fecha os teus olhos aí agora e imagine o Senhor Jesus Cristo na cruz. Imagine como que ficou o corpo dele, dilacerado, pregado, por mim e por você. Imagine aí agora. Não há dor, não há sofrimento que passamos aqui que compare com o que ele passou por mim e por você. E por isso não há nada neste mundo que possamos colocar acima, além da glória que ele merece. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, neste momento, Senhor, há homens, mulheres, crianças, jovens, meu Pai, que neste momento estão com seus olhos, com a sua mente, com o seu coração, focado, meu Pai, na tua glória agora. Meu Deus, toca agora, meu Pai, na mente deste homem, desta mulher. Põe o teu Espírito, ó Pai, sobre ele agora. Que a tua mão poderosa esteja sobre o alto da cabeça dele. Que a tua poderosa mão, meu Pai, toque agora na mão dele ou dela, seja lá de quem for. Que neste momento, meu Pai, está com a sua mão apontada aqui para mim, meu Pai. Meu Deus, toca do alto da cabeça as plantas dos pés. E aonde houver uma dor, aonde houver a enfermidade, aonde houver um espírito maligno, um demônio, aonde houver, meu Pai, uma obra de bruxaria, de feitiçaria, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele comeu oferecido aos demônios, que venha jogar para fora. Aquilo, meu Pai, que ele ingeriu, enganado, meu Deus, que seja arrancado. Meu Pai, toca agora nesta mão e consagra em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Isso. Agora coloca a tua mão em cima da dor, da enfermidade, aonde for do teu corpo. Isso, põe aí. Meu Pai, que não seja agora, Pai, a mão dele, porque já não é. A mão dele foi consagrada a ti, Senhor. E nesta mão há o poder de cura,
de libertação. E agora, a enfermidade, o caroço desaparece, as dores sejam anestesiadas e os espíritos malignos sejam arrancados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino a cura, a libertação, a prosperidade da vida deste meu irmão, desta minha irmã. Diga amém, meu irmão, e glória a Deus. Isso. Agora, procura aí você que estava sentindo dor, que tinha um caroço, que estava passando mal-estar, alguma coisa. Procura você, a dor, faça o desafio. Se você creu, você recebeu a sua cura e a sua libertação. Aí agora. Amém, meus irmãos? Então, ficam com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Ouça os vídeos que estão neste canal. Também esses vídeos estão lá no YouTube. Nos ajude. Compartilhe esses vídeos. Quando você entrar neste canal aí, você vai ver logo no início, debaixo da foto minha e de minha esposa, o canal vai estar lá como você entrar no YouTube. Então se inscreva lá, toda vez que eu lançar esses vídeos lá, vocês vão receber uma notificação que foi lançado um vídeo novo. Para você assistir com sua família pela televisão, no YouTube. Você tirar um tempinho para você ouvir. É a palavra de Deus verdadeira, gente. Sem acrescentar e sem diminuir. É o que está escrito. Amém? Fica com Deus, o que Deus abençoe a todos vocês.